Olá, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos conversando nesta tarde sobre a Epifania. É uma alegria muito grande nós nos dedicarmos a aprofundar sobre o tempo litúrgico sobre o qual nós estamos vivendo. O ciclo da encarnação, advento e tempo do Natal nos ajuda muito a perceber melhor a revelação de Deus como ser humano, a admirável união da natureza humana com a natureza divina em Cristo. E eu quero que você, que está participando comigo, que está me ouvindo nesta hora, que esta nossa conversa te ajude, me ajude a me convencer mais ainda da grandeza da nossa fé, da beleza do Natal. Natal não apenas como algo cheio de compaixão, o menininho na manjedoura, de olhinhos azuis, mas muito mais do que isto. A graça grande da conversão para nós, desde o nascimento de Jesus, nos colocarmos como discípulos, seguidores dele. Tá bom? Eu gostaria hoje de conversar com vocês e a gente puxasse um pouco a nossa conversa para o lado do oriental, da Igreja Oriental. Eu trabalho na Igreja Armênia e eu tenho aprendido algumas coisas lá. Eu sou ocidental, sou daqui do nosso rito latino, né? Mas participando lá, trabalhando lá na comunidade, a gente percebe a sensibilidade um pouco diferente da nossa. São sensibilidades que se complementam, elas não se excluem, elas se complementam. E nos ajuda, esta sensibilidade nos ajuda a perceber melhor o mistério da encarnação do Senhor. Tá bom? Olha, lá eles têm como meta a Epifania, ou seja, a grande festa da Epifania. Nós sabemos que no Oriente, o normal, o que se busca, o que se celebra é a Epifania. No Ocidente, é o Natal. Lembrar-se que quando eu estou falando de Epifania, necessariamente eu não estou falando apenas dos Reis Magos, mas eu estou falando dos mistérios que, antes de Jesus iniciar a sua vida pública, ou seja, os mistérios que apresentam a divindade de Jesus. Então, são alguns sinais que a gente vai ver, tá bom? Então, o que se tem em meta, mais do que o Natal propriamente dito, o que se tem em meta é a festa da Epifania, compreendida como o mistério do batismo do Senhor. Então, a grande festa é o batismo. Na nossa liturgia latina renovada, nós vemos que a festa do batismo do Senhor, ela encerra o ciclo da encarnação. Se por acaso a Páscoa cai muito cedo, ela é celebrada numa segunda-feira, omite-se, ela não chega a cair no domingo. Mas não importa. Todo todo o ciclo do advento natal é celebrado, é fechado, concluído com a festa do batismo do Senhor. Vamos percebemos que, se o Natal é o mais celebrado no Ocidente, o que é mais celebrado no Oriente é a Epifania. O 25 de dezembro, que era uma festa propriamente pagã, que o imperador tinha se colocado esta festa. Deixa eu só encontrar aqui, que eu já pego aqui para nós. Aqui. Esta festa do 25 de dezembro está ligada ao plenilúnio de inverno do hemisfério norte.
Plenilúnio quer dizer o dia em que o dia começa a crescer. Nós sabemos que lá no hemisfério norte, durante o período de inverno, os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. E então, próximo, ou então no 25 de dezembro, acontece o plenilúnio. A partir daí, os dias vão começar a diminuir, os dias vão começar a aumentar, dizendo que a luz venceu as trevas. Esse era o sentido. Então, em Roma, no ano 274, o imperador Aureliano instituiu esse dia como o nascimento do sol inconquistável. Não muitos anos depois, o Papa Júlio I, para santificar esta festa pagã, instituiu o Natal, pois Jesus é a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina, a luz do sol nascente que nos veio visitar, conforme está no Cântico de Simeão. Então, esta é a festa do Natal. No fundo, ela está batizando uma festa pagã. Se era a festa do sol invicto, então se coloca Jesus como o novo sol nascente que nos veio visitar. Claro que é um artifício, o 25 de dezembro, né? Para a gente ter como meta que Jesus nasceu no 25 de dezembro. É uma invenção. Porém, a data como tal, não é? Mas o ciclo do ano litúrgico nosso, ele está colocado nesta direção. Por exemplo, 25 de março nós vamos ter a festa da Anunciação. 9 meses antes do Natal, Maria ela recebe o anúncio. Então, as coisas vão sendo colocadas 40 dias depois do Natal. Nós vamos ter a purificação de Maria, a apresentação de Jesus ao templo, 40 dias depois. Então, estas festas, elas nos ajudam, essa data do Natal, ela marca algumas festas do tempo litúrgico. É bom a gente sempre estar jogando com uma coisa. Estas datas que têm data fixa, segue o calendário solar. E aquelas que são móveis, o calendário lunar. É bom a gente ter esta percepção, porque na liturgia nós estamos trabalhando com os dois calendários. O ano civil segue o calendário solar, por isso que as coisas se dão de maneira fixa. Já o calendário lunar, a data da Páscoa é a data principal, ela que movimenta. E essa data nem sempre ela não coincide ano a ano com alguma data fixa do calendário solar. Por isso que a gente tem essa variação, 4 semanas, 3 semanas, um ano a Páscoa cai para lá, cai para cá, então a gente vai tendo esse jogo, tá bom? O Oriente, por sua vez, ele destaca mais o conjunto das manifestações do Senhor, antes de começar o seu ministério público. Então, aí nós vamos ver que a Epifania é a epifania da divindade de Jesus, na carne. É bonito a gente ter essa sensação, ou seja, o Filho de Deus se fez homem. E o Filho de Deus, ele se mostra, e se mostra como tal. Então, normalmente, estão colocados 4 grandes sinais para a Epifania, não é isso? O Natal do Menino Jesus, o Natal de Jesus, a visita aos magos, não é? Depois nós temos o primeiro milagre que ele fez em Caná da Galileia e depois o batismo de Jesus. E se quisermos, nós também poderíamos acrescentar a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Então, estas festas, estes mistérios, mostram a divindade de Jesus. Em Caná da Galileia, ele diz para Maria, para sua mãe: minha hora não chegou. E este foi o primeiro sinal que Jesus realizou e realizou em Caná da Galileia.
anota o evangelista João, para nos dizer: estes mistérios, eles inauguram, eles apresentam Jesus como o Filho de Deus, aquele que vai mostrar uma novidade, ele inaugura a sua vida pública. É bom a gente pensar isso e a gente fortalecer esta mentalidade, porque todo o esforço que nós fazemos durante o advento é de nos prepararmos para acolher aquele que vem. É bacana isso, né? Ou seja, na nossa vida espiritual, todo o esforço que nós fazemos é para nós percebermos a manifestação de Deus na nossa vida. E Jesus vem. Essa espiritualidade é boa porque a chegada de alguém, ela é uma passagem modificadora, transformadora da nossa existência. Deus, quando visita seu povo, ele transforma, ele muda. Quando falece alguém, a gente diz muito isso, né? E Deus visitou esta casa, visitou essa família. Isso não quer dizer necessariamente que seja ruim. Vamos pensar bem. A visita de Deus é algo que transforma, que tira as coisas do lugar. Porém, para melhor, para melhor. A visita de Deus nos ajuda a perceber o essencial, a, a deixar de lado aquilo que já não funciona mais, aquilo que já perdeu o sentido, aquilo que já cumpriu a sua meta, e nós vamos dar um passo mais de evolução, de crescimento, transformação. É bom nós, na nossa vida espiritual, gostarmos desta dinâmica. Porque esta dinâmica da transformação faz com que a gente seja mais desapegado, ou seja, as coisas vão se sucedendo na nossa vida e nós vamos caminhando em direção à casa do Pai. Vamos caminhando em direção ao essencial, aquilo que de fato preenche o nosso coração, aquilo que de fato dá sentido à nossa existência, aquilo que de fato me constitui como pessoa. Então, a vida humana, como povo de Deus, nós estamos a caminho, somos um povo peregrino, a caminho da casa do Pai. Este é o sentido grande. Ou seja, nós não queremos estar parados. E o advento nos dá essa dimensão. O Senhor vem. E se ele vem, eu quero me preparar para este encontro com ele. Um encontro que não é algo apenas superficial, mas é algo fundamental para eu tomar um rumo novo na minha existência. Então, se eu começo a pensar o Natal desta maneira, as coisas mudam. Ainda mais que nós estamos no final do ano civil, né? Final de ano, mês de dezembro, início de janeiro, é um ano de virada, é um período de virada. Nos ajuda com maior facilidade a buscarmos algo novo para a nossa existência. Então, quando nós colocamos diante dos olhos a epifania, significa, a palavra epifania quer dizer para nós revelação, manifestação. Então, o Senhor vai se manifestar e nós queremos encontrar-nos com Ele, queremos ver a pessoa dele. Nós vimos que João Batista o aponta como cordeiro. Lembra-se? Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Nós vimos que Maria Santíssima, ela teve o primeiro sinal. Como acontecerá isto se eu não conheço o homem? O Espírito Santo virá sobre ti, e o que nascer de ti será chamado Filho de Deus, e lhe porás o nome de Jesus, que quer dizer o Salvador.
Maria guardava todas estas coisas no seu coração. José. José é aquele que acolhe a palavra do anjo em sonho. Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. José, então, sendo justo, aceitou, casou-se, aceitou Maria e pôs o nome naquela criança. Pôr o nome significa que ele adotou aquela criança como pai adotivo. Depois, cada um deles vão mostrando para nós, cada personagem do presépio vai mostrando para nós esta convergência, esta disponibilidade para acolher a voz, a vontade de Deus que se manifesta na vida deles, complicando a vida deles, maximamente de Maria e de José, complicando. Mas Deus, que escreve certo por linhas tortas, ele vai direcionando as pessoas para a realização do seu plano. É bom a gente olhar o presépio e observar estas coisas, porque neste encontro com o Senhor que nós queremos, nós também precisamos não fazer a nossa vontade, mas nós redirecionarmos a nossa existência para fazer a vontade do Pai. Olha, gente, não é tão simples assim, né? Ouvir a Deus e ser fiel a Ele é algo que nos custa. E a gente consegue fazer isto no silêncio, na oração, na ação de graças, na caridade. Cada vez a gente buscando o caminho de Deus, ouvindo a palavra dele. Nós somos duros de conversão. A nossa conversão não é algo assim que a gente faça com tamanha facilidade. Nós somos duros, o nosso gênio, o nosso temperamento, a nossa educação, os acontecimentos que se dão ao nosso redor, políticos, ou mesmo familiares, não é? As pessoas que estão à nossa volta, tudo isto condiciona ou então modela a nossa resposta. O importante é que nesses entreveros todos, a gente vai tomando cada vez mais a consciência de que estamos no caminho de Deus, fazendo a vontade dele. A Epifania nos ajuda a isto. Nos ajuda porque o nosso encontro é com o Filho de Deus, que se revela. E ele vai se revelando. Nós vimos José, que por 2 vezes escuta o anjo. Nós falamos neste primeiro chamado, e a segunda vez, depois que a criança nasce, José é advertido em sonho para fugir de Herodes e voltar para o Egito. E José, uma vez mais, coloca-se na condição de peregrino, de migrante. E ele, então, é desterrado. Não é assim que o povo fala? É Nossa Senhora do Desterro. Eles vão para o Egito. Do Egito chamei meu filho. Ele é o novo Moisés. Então, nós vemos a dificuldade que se dá em seguir a voz do Pai. Não é uma voz que traga apenas facilidades, jamais. Nós vimos, por exemplo, João Batista. Antes de João Batista, vamos falar de Isabel e de Zacarias. Igualmente, ambos, né? Eles se curvam à vontade de Deus e aceitam o plano dele. Maria vai visitar Isabel. E Maria, ao visitar Isabel, é uma explosão do Espírito Santo naquela casa, né? É uma explosão. As crianças se exultam no ventre de suas mães e Maria impulsionada pelo Espírito, Isabel tocada pelo Espírito. E onde está o Espírito está a alegria, está o contentamento. É grandioso, né? Estes momentos. Para nos dizer, olha, Deus está chegando e Deus está modificando aquilo que se tem ao seu redor. Então, nós queremos acolher
a chegada do Senhor na nossa existência. Queremos acolher o Senhor que chega à nossa vida. Aí nós temos João Batista, que vai ser o primeiro a indicar quem é aquele homem, Jesus, né? Ele que se vestia de pele de camelos, cinturão de couro à cintura, se alimentava de mel silvestre de gafanhotos, morava no deserto. Ele que pregava um batismo de conversão, de observância da lei e de cobrança dos frutos. O machado está posto à raiz, e, no entanto, o Messias que chega, ele é capaz de apontá-lo. Olha, gente, epifania para nós significa manifestação. Nós queremos um sinal. Nós queremos ver o Senhor. Nós vimos que, para os pastores na noite escura, o anjo diz: eis que vos anuncio uma grande alegria. Encontrareis o menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Isto vos servirá de sinal. Nós vimos os magos. Os magos têm como sinal a estrela que vai brilhando e estaciona diante daquela gruta, para ali. E eles então encontram o menino naquela pobreza enorme. Imagine, nós imaginamos Deus fazendo-se homem, Deus vindo nos visitar, nascendo na periferia, nascendo num barraco, fora de todo e qualquer controle do poder público, fora do controle daquilo que nós usualmente entendemos como pessoas de bem, pessoas que têm uma certa estabilidade. Ao contrário, os pastores que eram mal afamados, eles é que vão reconhecer o menino, eles é que vão encontrar o sinal e a simplicidade de uma estrebaria e de uma manjedoura. A pobreza maior não existe. Então, nós vamos continuar, nós vamos, como os magos e como os pastores, em busca de um sinal. Onde ele se revela? Como ele se mostra? Nós vimos que em Caná da Galileia, quando Maria pede a Jesus que transforme, que traga vinho para aquela festa, Jesus vai dizer: mulher, não chegou a minha hora. E ela então diz para o mordomo fazer tudo o que ele disser. E o evangelista, como já disse, anotou: este foi o primeiro sinal que Jesus fez. Ou seja, nós queremos ver este sinal, nós queremos acolher este sinal. E o sinal nos foi dado. Nos foi dado no batismo de Jesus, quando ele desce ao Rio Jordão para ser batizado. João Batista adverte que não era necessário, mas Jesus fala para que se cumpra. E então Jesus santifica as águas, descendo ao Rio Jordão. E ao ser batizado por João, os céus se abrem. O Espírito, como pomba, pousa sobre Jesus. Uma nuvem o encobre, e do céu se ouve uma voz: este é o meu Filho amado, em quem eu ponho a minha afeição. Nós estamos vendo aqui o sinal que nos é dado. Ou seja, o Filho de Deus, feito homem, ele assume a natureza humana e cumpre a missão que o Pai lhe dá. Logo no batismo já é desenhada a missão de Jesus, que está escrita no livro de Isaías, capítulo 42 e 53, nos quais, nesses capítulos, se descreve a figura do servo sofredor, daquele homem desfigurado, sem barba. São leituras que a gente lê na sexta-feira da Paixão. E olhe, estas leituras começam com esta frase: eis o meu filho amado, em quem eu ponho a minha afeição. Isaías 42, versículo 1. Esta mesma frase será aquela
repetida na transfiguração de Jesus. Quando Pedro, Tiago e João, atônitos, olhavam para o rosto resplandecente de Jesus, tendo ao lado Moisés e Elias, e eles escutam a voz: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, novamente esta frase se repete. Ou seja, a Trindade se manifesta. O Pai e o Espírito testemunham que aquele homem, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus. E ele tem uma missão a cumprir, como servo sofredor, aquele que atrai o mal e nos redime dele. Daí então, nós estamos vendo que logo na encarnação, nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, já percebemos qual é a manifestação que ele nos faz, qual é a revelação que ele tem para nós, ou seja, a sua revelação como Filho de Deus. Eu estou muito animado falando e eu preparei um filminho, um slide com os quadros da Igreja Armênia, daqui de São Paulo. E aqui são 4 quadros, acho que são 4. 4 quadros da Igreja de São Paulo apresentando a Anunciação, apresentando o nascimento, a visita dos magos, a perda e o encontro do menino Jesus no templo e também o batismo de Jesus. E eu fiz uma pequena gravação, são apenas 4 minutos. Eu vou pedir à irmã Gisele que apresente para nós este filminho, esse vídeo, para a gente depois comentar, que está dentro disso que nós estamos falando. Ou seja, nós estamos à procura do Senhor. Nós queremos ver a manifestação, a revelação que ele nos faz. E ele se nos revela como o Filho de Deus que veio ser o servo sofredor. E nós, por esta revelação, nós encontramos no batismo de Jesus o significado da nossa missão, da vontade do Pai, de nós também seguirmos Jesus, oferecendo toda a nossa vida. Eu peço à irmã Gisele que, por favor, apresente o vídeo. O teto da catedral acolhe 23 telas, obra do pintor nascido na Armênia, Gagig Vardanian, que narram cronologicamente a vida de Jesus. O anjo Gabriel, envolto em nuvem, é o próprio Deus comunicando a grande notícia: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Com atenção, a Virgem escuta o mensageiro. Conceberás em teu seio, darás à luz um filho, e o chamarás Jesus. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, pois não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá. Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria deu à luz seu filho primogênito na estrebaria, envolveu-o com faixas e o recostou numa manjedoura. O Verbo que estava em Deus, que é Deus, assume a natureza humana e se faz um de nós. José lhe pôs o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. Um anjo do Senhor anuncia aos pastores a grande notícia. Eles foram às pressas a Belém e encontraram Maria, José e o recém-nascido. Jesus se dá a conhecer ao povo judeu representado pelos pastores. José, sendo homem justo e advertido em sonho pelo anjo, cuidou do menino e de sua mãe. Alguns magos, vindos do Oriente, vieram a Belém.
Ao entrar na casa, ficaram extremamente felizes. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, reverenciaram-no. Então abriram seus cofres e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Na visita dos Reis Magos, Jesus se apresenta aos povos pagãos. Quando Jesus fez 12 anos, seus pais subiram a Jerusalém. Quando regressaram, o menino Jesus ficara em Jerusalém. Pensando que estivesse na caravana, andaram um dia inteiro antes de começar a procurá-lo. Regressaram a Jerusalém e, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado em meio aos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam extasiados por sua inteligência e suas respostas. Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. E subindo da água, viu o céu se rasgando e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. E uma voz veio dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, Jesus começa seu ministério com cerca de 30 anos. Olá, vocês gostaram do vídeo? É um pequeno vídeo sobre a Epifania, apresentando os quadros que estão no teto da igreja da Catedral Armênia daqui de São Paulo. Está situada na Avenida Tiradentes, 718. E as missas nós as transmitimos aos domingos, às 11 horas, pelo Facebook e pelo YouTube. Paróquia Armênia Católica. As missas eu tenho transmitido em português com os cantos armênios. Terei muita alegria de recebê-la lá, tá bom? Então, se vocês quiserem, neste domingo, aliás, no dia 24, eu vou transmitir a missa às 6 horas da tarde, às 18 horas. Vocês podem clicar no Facebook ou no YouTube, Paróquia Armênia Católica. Também eu quero pedir à irmã Gisele que coloque o link dos 2 artigos que eu escrevi sobre a Epifania na Igreja Armênia, a preparação e também a festa da Epifania e o tempo da Epifania, tá bom? Na Igreja Armênia, são 5 semanas de preparação para a Epifania e é uma base de 5 a 7 semanas o tempo da Epifania. É bastante tempo dedicado à encarnação de Jesus, tá bom? Olha, vamos. Então, eu peço à irmã Gisele que depois coloque o link para vocês desses 2 artigos, tá bom? Olhe, vamos ter em consideração que esta festa, ela cumpre muito aquilo que nós ouvimos no hino da carta aos Filipenses, né? Que a gente canta também na Semana Santa, ou seja, que Jesus, não sendo igual a Deus, ele se esvazia a si mesmo, tomando a condição de escravo e, mais ainda, nascendo entre nós, assumindo a condição humana e nascendo numa pobreza tão grande. Então, nós vemos Deus, a kenosis, o esvaziamento de Deus, da sua igualdade a Deus, aceitando ser humano e depois, entre os humanos, assumindo a condição mais pobre. É algo impressionante, né? É algo que todo tanto que a gente para pensar, ainda é pouco, ou seja, o Filho de Deus, ele não quer nenhuma riqueza. Ele está cercado da pobreza,
justamente para nos ensinar a buscar o essencial para a nossa existência, o essencial que não está no acúmulo de coisas, de bens, mas o essencial para nós é estarmos unidos, sermos íntimos do Pai, tal como Jesus o foi. Esta é a nossa maior grandeza, é a nossa maior alegria de nós podermos ser íntimos de Deus. Então, toda a nossa vida e todos os bens que nós dispusermos, todos eles estejam a serviço da sobrevivência, de uma pequena garantia de vida para a gente não dar trabalho aos outros, mas também para que todos nós coloquemos tudo que temos a serviço dos outros e nós, interiormente, estejamos direcionados, focados para o essencial, para Cristo. E a nossa maior alegria seja a de viver nele, a de viver com ele, de estar unido com ele. Isto sim. Então, Epifania, vocês vejam que ela diferencia um pouco esse modo de nós pensarmos o Natal. Nós estamos muito viciados, né? De vermos o Natal de uma forma muito materializada. Vamos procurar ver o Natal como a manifestação da divindade de Jesus na carne, o Verbo que se fez carne, o Verbo que veio habitar entre nós, o Verbo que presente entre nós nos define, nos mostra uma missão, a missão de ser filho de Deus. E como tal, ele assume a nossa condição humana como servidor da humanidade. Não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. É a missão de Jesus. E eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus não vem para julgar, mas ele vem para salvar. Ele vem em busca do que se perdeu. E ele ama, ama até o fim. Então, que nós, desde a encarnação de Jesus, nós já vamos olhando para o mistério da Páscoa, o mistério da ressurreição de Jesus. Ou seja, desde aquele sinal, encontrareis o menino envolto em faixas, nós já olhamos para o sepulcro, quando as mulheres entraram lá e viram um anjo sentado e os lençóis dobrados na beira do sepulcro. Ou seja, aqueles panos dobrados indicavam que ele já não estava mais ali. Então, e mesmo os presentes que ele recebe, ouro, incenso e mirra, a mirra era a substância que se usava naquele tempo para embalsamar os corpos, perfumar os corpos, envolvendo-os com os lençóis para depositar no sepulcro. Dar a mirra para Jesus já significava pré-anunciar a sua morte. Então, aquele que é rei, aquele que é Deus, porque ele recebe o incenso, ele vai ter uma morte. A morte, como nós já sabemos, a sua paixão. Então, os mistérios da infância de Jesus já olham, já pré-anunciam a sua missão, já pré-anunciam o destino de Jesus de Nazaré. Eu amei estar com vocês e eu adoro falar destas coisas. E vamos então, neste Natal, com muita fé, vamos nos aproximar do presépio, vamos ouvir a palavra de Deus e a cada personagem que a gente for descobrindo ou for refletindo nas diversas celebrações deste tempo, vamos nos colocando também com a mesma pergunta: de que maneira que eu estou me abrindo ao mistério de Deus na minha vida? De que maneira eu estou aderindo ao projeto de Deus? De que maneira
que eu estou fazendo a vontade do Pai e cultivando dentro de si uma generosidade cada vez maior para abrir-se à vontade do Pai, ao projeto dele, ao que ele nos mostra, ao que ele nos ensina. Assim como fez Maria, assim como fez José, assim como os anjos, os pastores e os magos que andavam na noite escura à procura de um sinal. Nós também, com esta mesma força, nós também queremos procurar e queremos encontrar o Senhor. Mesmo que seja com João Batista, com a brabeza dele, nos apontando o cordeiro e cobrando de nós as obras de conversão, que nós então possamos correr ao seu encontro e sermos acolhidos pelo Verbo de Deus, por aquele que se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Ouvi, Senhor, a minha oração, e chegue a vós o meu clamor. Ó Pai, nós vos pedimos, por intercessão da Mãe de vosso Filho e por vosso Filho Jesus, que nos concedais realizar a vossa vontade. Inflamados pelo vosso Espírito, nós possamos correr ao encontro daquele que vem para salvar o mundo e transformar a humanidade. Livrai-nos da preguiça, livrai-nos do coronavírus e dai-nos a força para nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E assim como os pastores, nós corremos à noite escura para encontrar o grande sinal do menino envolto em faixas. Vem, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Bom Natal, muitas felicidades e excelente início de ano.